estamos aqui hoje para mais um episódio do Calculauro, na rúbrica Contamos História, e hoje temos aqui a nossa convidada, a Sabina. Olá, boa tarde. Chamo-me Sabina Santos, nasci em 1971 na Ilha de São Vicente. Eu sou a terceira de 10 filhos e pronto, eu era a mãe dos 7 atrás de mim. É assim, eu vivia em São Vicente, a minha mãe era uma trabalhadora, como é que dizem, em Cabo Verde, pronto, fazia ela o negócio dela e vendia. E eu tomava conta dos filhos e ajudava também a vender as coisas, doces, e já por isso que vem o bichinho de eu estar a fazer as coisas. Entretanto, aos 7 anos de idade, tive um problema no pé, uma doença de osteomielite, que me caiu o calcanhar e pronto, tive aí meio na porta da morte e pronto, o médico já queria me cortar a perna, pronto, safei há 3 operações para me cortar a perna. Entretanto, pronto, começou a sarar, caiu o calcanhar e já não cortaram e ficou tudo bem. Fui crescendo, fui passando por muitas coisas, boas e menos boas, com a dificuldade que em Cabo Verde tem, né? Mas sempre conseguimos ter uma vida razoável. Depois surgiu a oportunidade de eu vir para Cabo Verde. Para vir para Portugal? Desculpa, para ir para Portugal com uma tia. Eu fui morar para Amadora com ela, estive lá 2 anos para 3 anos. E quantos anos tinhas, mais ou menos, quando vieste a Portugal? Quando eu vim eu tinha 16 anos. Entretanto não sabia falar a língua. O tempo de eu perceber a língua e começar a falar, tive que, pronto, queria estudar, eu queria trabalhar, queria tudo. E eu, na minha cabeça, quando eu vim, ia estudar e trabalhar. Só que não foi bem isso que aconteceu. Eu já fui mesmo trabalhar interno, tive muitos anos, uns 2 ou 3 anos a trabalhar interna. Entretanto, conheci o pai dos meus filhos, engravidei da minha mais velha, da minha filha mais velha. Trabalhei até os 9 meses, saí da casa de trabalho para ir ter a filha, né? Depois, entretanto, ela teve problemas de saúde, teve que ir, pronto, ficou uma semana, depois de nascer, teve uma semana internada à porta da morte. Isso era o mesmo que saía do hospital sem ela. Uma guerreira. E depois, entretanto, quando a minha patroa, que era voluntária de lá do hospital, disse-me para eu agarrar a Deus, para rezar, porque se calhar ia morrer. E eu peguei e disse assim, não, isso não, se Deus me deu não pode me tirar. Entretanto foi uma luta mesmo com Deus, não foi o pedir, mas foi o ralhar com Deus, que Ele que me perdoe, mas foi mesmo, foi o agarrar com Deus e pedir, se me deu, porque é que vai me tirar? Lá Deus ouviu-me e pronto, ela ficou bem. Passando um tempo, 3 anos depois, voltou a apanhar outra doença também que teve à porta da morte realmente. Deus voltou-me a socorrer, está ela viva, graças a Deus. Graças a Deus. E quando tiveste a Mónica, que é a tua primeira filha, já vivias no Zamujal ou quando vieste viver com o Zamujal? Como é que foi esse processo? Ela, quando ela nasceu, eu trabalhava no Estoril, a trabalhar interna. E depois eu saí do trabalho, fui ter no Hospital de Cascais. Quando ela, entretanto, adoeceu, essa semana que supostamente ficou essa semana internada. Só que depois eu ia todos os dias ver ao hospital, já estava cansado e exausto, tive que pedir à minha patroa para sair do trabalho porque tinha que cuidar dela. E foi nessa altura, de uma semana de vida dela, que eu vim morar para o Zamujal. Certo. E quando chegaste ao Zamujal, encontraste como o Zamujal? Encontrei, não tinha transporte. Aliás, antes de vir para o Zamujal, eu já tive uma experiência que eu estava grávida quase para ter, e eu estava à espera muitas horas na paragem, não havia autocarros, depois eu pensei,
ou não sei ir para o Zamujal, ou não sei como é que vou fazer. Depois eu vi as pessoas a descer no Trancão para ir a pé. Exatamente. E eu fiz esse desenho na minha cabeça. Então, para o Trancão, vejo as pessoas já a ir por aí, é por aí. Só que quando eu fui no autocarro, eu não me apercebi onde é que era a paragem. Eu desci no meio. Só que eu tinha fixo o moinho, que era a nossa... Ponto de referência. Que é o nosso ponto de referência. E eu vim a seguir. Só que eu atravessei esse mato todo, grávida, quase no último, daquele do lado do caminho de Bucelas, atravessei o mato todo só para não perder o ponto de referência, que era o moinho. E andei isso tudo com bichos, me assaltar nos pés, com bichos, com tudo. E eu fui até chegar a Zamujal, por causa não havia transporte. Pois, aqui na minha casa, quando eu fui morar para lá, não havia chão, o chão era cimento, não havia chão, tinha 2 quartos, uma cozinha, uma casa de banho e a sala. E o resto nós é que fomos arranjando pouco a pouco. Sim, porque a Sabina tem mais, sem contar com a Mónica, mais 3 filhos, o que dá 4 e houve a necessidade então... Sim, porque depois eu tive uma menina, quando são pequenos, né, dá para juntar os 2. Mas depois começam a crescer, tive a necessidade de ter mais um quarto, porque depois a Mónica, a diferença é de 3 anos e meio, depois tenho o João também do Tutaquer de 2 anos e meio, e foi tipo uma escadinha. Exato. Exatamente. Só que entretanto chegou o meu enteado de Cabo Verde também com 17 anos, e também aí é que estava, tínhamos que arranjar mais espaço. E por isso conseguimos arranjar mais 2 quartos e mais uma casa de banho para poder caber essa gente toda. Pois, é uma família grande. É, sim, sim. Então, e momentos marcantes que teve na tua vida, desculpa, coisas boas, coisas más? Assim, eu não posso reclamar de coisas más, porque isso depende da perspectiva. Exatamente. Eu acho que posso dizer que quando o ponto, mesmo o mal que eu posso recordar que eu gostaria, se calhar, era mesmo ter estudado. Ficou uma mágoa de não ter estudado. Mas aos 38 anos eu decidi que eu ia terminar o 12º. Fiz nas novas oportunidades, fiz o 9º, depois achei que o 9º não bastava. Eu trabalhava nas escolas de Sacavém. Eu decidi inscrever-me num curso que estavam a fazer em Camarate e depois fiz um curso de técnica de contabilidade, tive lá 2 anos e eu pensei, o que eu não fiz é jovem, vou tentar recuperar alguma coisa. Mas é importante termos essa visão, porque muitas pessoas acham que a maternidade não é compatível com o estudar, e a Sabina está aqui a provar que pode não ter sido ao mesmo tempo, mas quando teve essa oportunidade acabou por ir terminar os seus estudos. Sim, mas isso também já pediu-me para fazer isso por causa Tive 2 filhos que decidiram não estudar, porque achavam que tipo, o estudo em Portugal não vale a pena. E no ponto, às vezes, também já não sei, que não vale a pena. E como deixaram de estudar muito jovem, eu fiz isso também para os incentivar. Boa. Para ver se conseguiria. Eu tenho 38 anos, eu consigo, estando a trabalhar, porque é que vocês também continuem. Por isso já foi um bocado isso também, mas pronto, fiquei contente. Foi numa de dar um exemplo para que eles também não olhem, a minha mãe não estudou, eu também não vou estudar, então foi mais para quebrar esse ritmo e tentou ainda estudar, e eles aceitaram esse exemplo, seguiram? Não. A única que eu digo que é focada mesmo é a minha filha, a Mónica. Essa acho que puxou esse bocadinho de querer estudar. Essa sim, fez a licenciatura e pronto, agora também está fora a estudar. E essa foi. Não, mas o facto de não estudar às vezes também não é dizer que não são esforçados ou focados, porque podem ter os dons, cada um tem o seu dom,
e aprimoram, ou vão aprimorar, no caso, os seus dons. Por exemplo, o Pimba, que é o terceiro, exato. Tem um dom para jogar a bola fenomenal e acho que ele desenvolveu isso. Sim, mas também o que eu digo, ele tem esse dom, é bom no que faz, gosta do que faz, só que é o que eu digo, também Portugal tem que começar a dar oportunidade às pessoas que querem fazer. Exatamente. É isso. Porque eu vejo muitas pessoas capazes de fazer certas e determinadas coisas. Eu muitas vezes não gosto de falar isso porque às vezes falo com raiva. E é assim, por termos, às vezes estás já é a vossa defesa, mas não é bem isso. Muitas vezes as pessoas que têm um dom ou sabem fazer certas coisas, eu acho que deviam dar mais incentivo e não partir as pernas logo na nascença. Exatamente. Eu acho que deviam fazer isso, porque ele tem esse dom, mas nunca já lutou, batalhou tudo para ter algum sucesso na parte de desporto que ele gosta e nunca conseguiu. Mas ainda é possível, eu percebo o que estás a dizer, que é no sentido do sistema também não facilitar, mas nós estamos aqui num sítio que é o Calclar, onde queremos deixar tudo o que nós queremos falar e o que pensamos às claras para todos que estão desse lado poderem também ouvir e partilhar o que pensam. Exato. Então, Sabina, em termos de sonhos realizados e por realizar, já sabemos que um dos teus sonhos foi estudar de forma a seres exemplo para os teus filhos. Que mais sonhos gostavas de realizar ainda? O sonho que eu não vou conseguir realizar era tirar a carta. Comecei, fiz o código e o resto não consegui, porque os meus nervos superam isso tudo. Não, mas tens que acreditar, a minha mãe é o mesmo caso. Não, ela agora com o problema do pé também já não vou lá muito, mas é o stress. E o resto, o meu sonho é ver os meus filhos todos felizes, ter um bom trabalho, ter um bom emprego e pronto, serem felizes, para mim já estou realizada. Perfeito. E em termos de visão da realidade do que é hoje o bairro, o que é que gostarias do futuro para o bairro, o que é que gostarias de ver assim aqui no Zambojó? Olha, eu gostaria de ver toda a gente encaminhada, cada uma com a sua casa, serem felizes e pronto, a juventude ter assim um futuro mais como é que é dizer? Olha, risonho, melhor do que nós tivemos quando estávamos a criá-los. Perfeito, muito bom. Não, mas é assim, a minha mãe teve 2 filhos, né? A minha mãe teve 2 filhos. 2 filhos com o pai dos meus 2 irmãos. Eu sou a filha, posso dizer, única do pai e mãe? Sou pai e mãe, sim, sou a única. Pois a minha mãe teve mais os 7 com outro senhor, que é esse senhor que realmente posso chamar pai. Foi um senhor espetacular. Para mim foi um pai. E pronto, eu não sei, ele só não me dava o que não tinha. Yeah. E depois tivemos os irmãos todos, a minha mãe teve os filhos todos, né? Eu cuidei de 5. Sim, cuidei de 5 antes de vir. Depois ela ia vender as coisas dela, eu ficava em casa a tomar conta dos filhos e da casa. E depois ela vinha, né? Fazíamos as coisas, a vida, não sei o quê. Comecei a crescer, ia buscar água na cabeça, ia vender pão de um senhor que tinha uma padaria. Isso tudo com 12, 13, 14 anos, por aí. Ia buscar água na cabeça para o senhor que tinha uma padaria, ia vender o pão que ele produzia, dava-me sempre uma porcentagem, pagava-me tipo, cada lata de água de 25 litros na minha cabeça aos 14 anos era 10 escudos, nessa altura, cada 100 escudos de pães que eu vendia era 10 escudos, 10%, pronto, tá vendo? E depois além disso, depois dava mais uma sacada de pão para levar para mim e para os irmãos. E o dinheiro que tu conseguias era total para casa ou tinhas alguma gestão para ti também? Eu dava à minha mãe para ajudar em casa, porque ela nunca queria, mas eu dizia, não, tu precisas, eu quero te dar para ajudar, vamos comer todos, e esses 10 escudos, 20, 30, sei lá, o que eu conseguia nessa altura, eu dava. E tu estudavas
E fazias isso depois da escola? Como é que funcionava? O estudar fiz só quarta classe de Cabo Verde, que aqui equiparou a sétimo, nono. E eu comecei a estudar numa escola mais próxima, né? Ajudava a minha mãe em casa, chegava a 1 da tarde, eu tinha que ir para a escola, depois de sair da escola tinha que ir ajudar ela outra vez, e foi assim. Depois passei para a escola mais longe, que tínhamos que andar tipo um deserto, que é areia mesmo, um deserto, andar com ventos a chicotear, cabeça cheia de areia, tinha que ir. Acabando essas horas da escola, lá íamos nós fazermos a lida normal. E então, assim, desde cedo já tiveste que lidar com o dinheiro e gestão de dinheiro, porque tinhas que fazer a conta do que te davam, o troco, e querendo ou não, a tua formação hoje é ligada... Sim, mas isso, a gestão, a contabilidade em mínima forma. Exatamente. Exato. Em Cabo Verde temos mesmo disso, que eu fiquei quase em lugar da primeira filha, porque o meu irmão já era um homem com 18 anos, né? Nessa altura, ou mais 18, os homens nessa altura já acham que não têm direito sobre fazer nada em casa. A minha irmã viveu com a minha avó e eu era a cabeça dos filhos da minha casa, porque a minha irmã, não me lembro mesmo ela de morar connosco. Pronto, convivíamos, ela vinha e ia, mas sempre morou com a minha avó, tanto que ela dizia que a minha mãe é minha avó, porque ela que lhe criou, exato. E pronto, eu fazia mais essa parte de mãe. Quando não estava mãe, estava eu. E mesmo os meus irmãos eram capazes de chorar e ir atrás de mim do que a minha mãe. Se eu saísse, eu tinha que os levar. E já não era assim tanto com a minha mãe, porque eu estava mais presente na vida deles, porque a minha mãe, pronto, fazia os negócios, depois saía e ia vender, e depois comecei eu a trocar com ela também. Então, quando tu começas a trabalhar mais, a tua mãe começa a ficar mais em casa? É uma troca? Não é bem troca. Sim, ela fica mais em casa e vai fazendo o negócio. E eu ia vender nas escolas os doces, por exemplo. Pego os doces num tabuleiro, vou à porta da escola, vou vender, não é? E ela já fica em casa a preparar os doces e já fica mais com os filhos. Então era como uma empresa. É isso. Em casa era a sede, trabalhava-se em casa e depois iam para fora para conseguir vender os produtos. Sim. Então neste momento da tua vida tu tinhas três fases. Tinhas cuidar dos teus irmãos, a venda e os estudos. E tiveste de conciliá-las as três. Sim, em parte posso dizer que sim, porque eu consegui fazer isso. Da parte da manhã, a minha mãe, sabendo que eu tinha que estar na escola, ela vinha à volta de 12:30 para eu poder ir para a escola. Depois eu voltava, né? Ela já estava a fazer o negócio, outro dia a seguir ter para ir vender, a parte da manhã. Exato, e tudo isto, querendo ou não, acaba por te dar experiência para quando foste mãe também tiveste que conciliar o trabalho, ter os 4 filhos. Como é que foi essa experiência? Eu nem dei conta. Posso dizer que eu estava tão já habituada com tudo que eu praticamente nem dei conta, porque além disso, quando eu fui trabalhar interna, antes de ter a minha filha, eu fui trabalhar a cuidar de 4 meninas. Ok. E foi tudo experiência. Eu já estava habituada em Cabo Verde, quando eu vim, o primeiro trabalho que eu tive foi numa casa do casal idoso, mas a seguir fui trabalhar com 4 meninas. Conviver com os meus irmãos ajudou-me com as meninas e ajudou com os meus filhos. E foi tudo uma coisa que eu nem dei conta. Estavas a ser preparada desde pequena. Exato, nem dei conta mesmo. E quando, pronto, a Mónica, com os problemas todos que nasceu, mas assim, no começo, claro, uma pessoa quando sabe que está entregue assim um ser, né? Esse ser está entregue assim, não tens aquela experiência, quando a tua mãe tem um bebê, o bebê, a parte do começo, ela é que vai cuidar. Exato. Quando já gatinha, já anda, já carregas tu. Mas no começo aquilo era uma coisinha tão frágil, de 700 acho que 1 kg, 700, quase 2 quilos na mão, e com os problemas que ela teve, pensas 2 vezes como é que vais cuidar. Mas depois aquilo foi acontecendo, ela foi crescendo e depois já com a prática dela já consegui cuidar dos outros. Então foi um desafio que superou-se e depois quando vêm os outros 3 filhos
já estava pronto. Já estava mais profissional na tarefa. Já estava mesmo, já estava pronto. E pronto, foram crescer, escolas, creches e desdobrar. E uma pergunta que agora surgiu, os teus filhos estudaram todos aqui no Zambojal? Como é que foi a escola com eles também? Sim, a mais velha, sim, todos. Depois a Mónica, depois da quarta classe, foi para as Castanhas, que era lá em cima, as primeiras Castanhas, depois passou para as Rosas. O segundo já foi também no Zambojal, passou para as Rosas, para o João Vilaré. E depois o resto também, foi tudo o mesmo percurso. A creche também era Amas, a minha vizinha ao lado, que foi a ama de todos. No final, depois da mais nova nascer, tive que pôr numa creche também, que era lá na Dulce, lá na vila. Tinha lá os três. A Mónica, como já se sentia mais crescida, já ia para a escola, estava no ATL, depois chegava, ia buscar no ATL e estava comigo. E tu sentes que, de alguma forma, o que tu viveste com os teus irmãos, a tua filha mais velha também viveu com os irmãos, de ser uma responsável cedo? Sem dúvida nenhuma. A Mónica foi uma mãe para os meus filhos também. Mas isso acho que na raça africana tem muito disso. É cultural. Nós conseguimos sempre ser mãe dos nossos irmãos, de uma forma ou de outra. É uma coisa que está no sangue. O mais velho é o que passa mal. Mas está no sangue. Mas é que a Mónica, pronto, a última tinha que 7 anos. 7 anos. Sim, não, anos. 4 ou 5 anos. E eu fui trabalhar com uma senhora à noite. Trabalhava dia, depois passei para a noite. E assim, à noite estava a Mónica, quando eu saí às 9, estava a Mónica e o pai a tomar conta. E durante o dia estavam na escola, né? E quanto mais cedo pudesse ir buscar, ia. E depois assim, a Mónica, quando eu não estava em casa, estava ela. Aos sábados eu tinha que ir trabalhar, os sábados era o dia todo. E ela punha a regra e limpava a casa. Quando eu chegava, achava a casa limpa e os miúdos a dormir. Porque ela punha a regra. Cozinhar é que não, porque eu tinha medo. Não, isso não. Isso eu dizia mesmo, não. Isso é como eu tinha 12 anos também, para 13. E como tinha os mais novos também, sabe como é que são os meninos? Depois podiam entrar para outros caminhos, deixar o gás ligado e era mais complicado. Isso eu dizia, faz tudo, mas não mexe no fogão. Perfeito, era um cuidado que tinhas. Não. Só para os outros não ficarem com ciúmes, fala um bocadinho também do Pimba, do Fernando e da Tita. Pois, o senhor Fernando, pronto, ele também estudou pouco. Ele também estudou pouco, né? Estudou até o 6º, foi a tal empurrão que eu dei para ele estudar. Também não quis, porque ele é um rapaz extremamente inteligente, que às vezes até tem pena mesmo dele não aproveitar mais. Mas é o que ele dizia. Eu sinto-me, e certas professoras também já me disseram isso, que o seu filho é muito inteligente e dá-me raiva dele não continuar. Porquê? Ele diz que quando está numa sala de aula, ele sente que o que estão-lhe a ensinar ele já sabe e que depois só se aborrece estar lá. Que ele só se aborrece porque não consegue lhe ensinar o que ele quer que lhe ensine, ou incentivar mais. E é uma coisa tão básica que vão lhe ensinando que ele sempre já sabe aquilo e só está lá é mais um. Por isso que ele disse que desistiu mesmo da aula, que não, ainda lá lutei mais um bocadinho para aquela idade obrigatória de estudar, né? Senão é ameaças de colégio e não sabe, ou é o estilo do estudo ou não sei, alguma coisa aí também bate mal. E eles já sentiram necessidade de não estar naquela hora a fazer outra coisa. Certo. Tinha que encontrar o que é que lhe cativa e estudar de acordo com isso. É isso que ele disse, que ele não se sentia à vontade, pronto, que ele se achava que o que estava lá a ensinar é o que ele já estava a batalhar naquilo e não lhe inspirava e depois não queria. Mas as professoras diziam mesmo que ele era um miúdo, até que ele é um miúdo muito inteligente para as coisas que ele quer. O que ele quer, ele consegue. Agora ias falar-nos do Pimba, do teu terceiro filho?
Sim, o Pimba, ele também foi sempre um miúdo agitado, tinha déficit de atenção na escola, tinha hiperatividade e gostava muito de jogar bola. E era daqueles que, pronto, trocava o almoço para jogar bola. Que é mesmo assim, Tanto que o professor Merquide uma vez chamou-me à escola a dizer, olha, eu só chamei aqui para dizer que eu tenho o seu filho preso aqui ao pé de mim até terminar o almoço, porque ele deixa eu comer, ou então pega um pedaço de carne, mete no pão e vai para o campo jogar bola. Entretanto o pão cai no chão, fica o dia todo sem almoçar, até a hora do lanche. E eu, sim, e eu disse, pois, também acho bem, agradeço, porque senão ele só corre atrás da bola. A professora Eunice já lhe apanhou, que ele chama a professora Eunice, já lhe apanhou em cima da casa, atrás da bola, porque caiu lá a bola e foi. E ele era desse género. Tudo o que dizia bola, fazia e acontecia porque queria jogar bola. Até hoje. A escola também, ele, com a déficit que ele tinha de atenção, estudou normalmente, até passou para o nono. Passou para o nono e depois foi fazer um curso de hotelaria. Embora não terminou porque, entretanto, partiu o pé na bola. E não concluiu esse curso, mas já estava meio caminho andado. Ok. E a Tita? A Tita, como eu disse, é uma também que não quis estudar como o irmão, que eles dois têm quase o mesmo feitio assim de coisa, de achar que também é outra muito inteligente, só que eu acho que eles não têm paciência mesmo de estar na escola, porque acho que aborrece estar na sala de aula, porque é o que eu disse. A rotina é sempre a mesma. Exato. É sempre a mesma, que chega uma altura cansa. Depois, ela entretanto também desistiu de estudar e eu tentei sempre puxar por ela e nada. Depois, como aí está o caso de, a partir de antes dos 18 anos, não se deixar estudar, lá tens que ir ao colégio para poder estudar. E ela, para não ir ao colégio, teve que ir para a França com a minha irmã. Esteve lá até aos 18, depois dos 18 voltou, lá estudava, estava a tentar aprender a língua, estudou um bocadinho lá para aprender a língua, mas depois, olha, trabalhou lá um bocadinho, mas depois voltou para Portugal. O facto de não terem tido bons resultados que a sociedade acha na escola não quer dizer que não sejam bons meninos, porque são 4 joias de pessoas, mesmo que não dentro dos parâmetros da sociedade no estudo, mas têm todos os seus dons e todos trabalham para o que desejam e para o que querem, e que têm aqui um belo exemplo de mãe. E a Ana, por acaso, tem uma mãozinha boa para enrolar asta, tranças, e tem outros dons. Eles têm todos os dons e vão saber aproveitá-los, e não é porque a escola não é o único parâmetro para dizer que são boas pessoas. Terminamos então assim o nosso podcast. Não percam os próximos episódios do Contando História, porque nós também não. Boa tarde. Obrigada.